XVI, podia-se viajar da Espanha para os Açores em poucos dias. O mesmo tempo agora que é preciso para cruzar aquele pequeno canal da Terra à Lua. Na época, se levava alguns meses para atravessar o Oceano Atlântico e chegar ao que se chamava de Novo Mundo, as Américas. Hoje se leva alguns meses para atravessar o oceano do Sistema Solar interno e chegar a Marte e Vênus, que são literalmente novos mundos à nossa espera. Nos séculos 17 e 18, podia-se viajar da Holanda à China em, digamos, 1 ou 2 anos. O mesmo tempo que se leva agora para viajar da Terra a Júpiter. E, em comparação com os recursos da sociedade, custava mais na época mandar veleiros para o Extremo Oriente do que custa agora para mandar uma nave espacial para os planetas. A paixão pela exploração está no coração do ser humano. Esse impulso de ir, de ver, de conhecer, achou expressão em cada cultura. A África foi circunnavegada por marinheiros fenícios a serviço de um faraó egípcio no século VII a.C. As ilhas do Pacífico foram colonizadas por navegadores hábeis e heróicos da Indonésia. Grandes frotas de juncos oceânicos zarparam dos portos da dinastia Ming para explorar a Índia e a África. Um século mais tarde, 3 navios partiram da Espanha sob o comando de um navegador italiano para descobrir as Américas. E depois, uma expedição portuguesa conseguiu dar a volta completa neste globo azul. Esses viajantes de muitas culturas foram os primeiros exploradores planetários. Eles uniram a Terra em um único mundo. Em nossas explorações de outros mundos, nós seguimos os seus passos. Nossas espaçonaves atuais são precursoras, à vanguarda das futuras expedições humanas aos planetas. Nós já viajamos por aqui antes e há muito a ser aprendido ao estudar as grandes viagens de alguns séculos atrás. No século XVII, os cidadãos da nova República Holandesa seguiram um curso de vigorosa exploração planetária. A Holanda, na época, era uma sociedade revolucionária. Tinha acabado de declarar a sua independência do poderoso, porém estagnado Império Espanhol, e com recente autoconfiança, a Holanda abraçou, mais completamente do que qualquer outra nação de sua época, o espírito do esclarecimento europeu. Era uma sociedade racional, disciplinada e criativa. Mas pelo fato de os portos e navios espanhóis estarem fechados aos holandeses, a sobrevivência econômica da minúscula república dependia de sua habilidade em construir, tripular e operar uma grande frota de navios veleiros comerciais. A Companhia Holandesa das Índias Orientais foi um empreendimento combinado governamental e comercial que mandou veleiros para os cantos distantes do mundo para adquirir artigos raros e revendê-los com lucro na Europa. Tais viagens eram um sangue vital da República. As cartas e mapas de navegação eram confidenciais como segredos de Estado. Os navios às vezes saíam com ordens de navegação lacradas. As tripulações embarcavam para um destino desconhecido, mais de um ano distante, no lado mais longínquo do planeta. Essas expedições eram explorações não apenas comerciais, embora com certeza houvesse muito disso. Além dos apelos usuais de ambição, ganância, orgulho nacional e sede de aventura, os holandeses também eram motivados por uma curiosidade científica poderosa e uma fascinação por tudo que era novo. Novas terras, novos povos, novas plantas e novos animais. Este prédio, na época a Prefeitura de Amsterdã, ainda atesta a firme autoconfiança de seus arquitetos do século XVII.
seus generosos adornos de cristal ainda refletem o orgulho resplandecente que eles sentiam por suas conquistas e sua prosperidade. Eles usaram cargas e mais cargas de navios de mármore para construir isto aqui. Constantine Huygens, poeta e diplomata da época, disse que esta prefeitura disseminava o que ele chamava de olhar e esqualidez góticos. A Idade Média havia terminado. Começara o Iluminismo. Lá em cima, como se vê, está Atlas, apoiando os céus nos ombros, e embaixo está a Justiça, com uma espada e pratos de balança de ouro, ladeados por morte e punição. E quem é que a Justiça está pisoteando? Ora, são avareza e inveja, as deusas dos mercadores. Os holandeses sabiam que a perseguição desenfreada do lucro era uma ameaça séria à alma da nação. Um símbolo menos alegórico está aqui embaixo, no chão. É um grande mapa marchetado indo do oeste da África até o Oceano Pacífico. O mundo inteiro era, na época, a área da Holanda. Em um ano típico, muitos navios veleiros navegavam metade do mundo até o Extremo Oriente em viagens de exploração e descobrimento, de comércio, jornadas que levavam anos para serem cumpridas, descendo pela costa oeste da África, pelo que eles chamavam de Mar Etíope, margeando a costa sul da África, através do Estreito de Madagascar e passando pela ponta sul da Índia até as Ilhas Molucas e a atual Indonésia. Outro conjunto de viagens foi para o sul e não para o leste, para a Nova Holanda, depois rebatizada como Austrália. E ainda outras jornadas aventuraram-se através do Estreito de Malaca até o Império da China. Mas a Holanda era um país pequeno, forçado a viver de expedientes. Havia um forte elemento pacifista em sua política externa. Jamais, antes ou depois, a Holanda gabou-se de tal imensa galáxia de cientistas, matemáticos, filósofos e artistas. Rembrandt e Vermeer. Pelo fato da Holanda ser tolerante com opiniões não ortodoxas, ela era um refúgio para os intelectuais que fugiam do controle mental e da censura de outras partes da Europa, tanto quanto os Estados Unidos beneficiaram-se enormemente nos anos 30 do êxodo de intelectuais da Europa dominada pelos nazistas. E foi assim que a Europa do século XVII foi o lar do grande filósofo judeu Spinoza, que Einstein admirava tanto, de René Descartes, uma figura central na história da filosofia e da matemática, e lar de um cientista político chamado John Locke, que teria uma influência poderosa e profunda em um grupo de revolucionários com inclinação filosófica chamados Paine, Hamilton, Adams, Franklin e Jefferson. A Universidade Holandesa de Leiden ofereceu o cargo de professor a um cientista italiano chamado Galileu, que tinha sido forçado pela Igreja Católica, sob ameaça de tortura, a desdizer a posição herege de que a Terra girava em volta do Sol, e não vice-versa. Galileu tinha laços estreitos com a Holanda. Seu primeiro telescópio astronômico era baseado em um óculo de alcance de fabricação holandesa, e com ele, Galileu descobriu as crateras da Lua, as fases de Vênus e as 4 grandes luas de Júpiter. Virar uma força exploratória também fez da Holanda um centro intelectual e cultural. O desenvolvimento da tecnologia de navios veleiros estimulou a tecnologia em geral. O problema-chave para a navegação no mar era a determinação da longitude. A
A latitude podia ser determinada facilmente. Quanto mais ao sul você estivesse, mais constelações veria.